Amém? Paz do Senhor a todos os irmãos. Vocês que estão aí na internet, que Deus abençoe. Vocês que estão no Instagram, Facebook e também no YouTube, que Deus assim abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, que Deus derrame sobre vocês uma graça infinita e que o nome do Senhor esteja diante de todos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Muito bom estar na casa de Deus, como disse o Diácono Alexandre, fazer uma reflexão dos tempos, como o salmista disse, quando eu ia à casa de Deus, chegar na casa do Senhor, rever os irmãos, é bênção demais. Nós estamos revendo os irmãos, estamos impossibilitados, mas estamos no mesmo espírito. Neste mesmo espírito queremos estar para adorar ao Senhor. E eu sei que Ele tem algo para as nossas vidas. O Senhor tem algo a revelar a cada um de nós. Glória a Deus. Que Deus assim abençoe. Saudades. Amém? Noite de oração. Nós queremos tirar uns minutinhos de oração. Queremos orar pela nossa nação, para que Deus assim tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus envie socorro dos céus para a nossa nação. Que Deus assim envie socorro sobre cada um de teus filhos que estão aqui no Brasil e que estão sofrendo também com este mal que ataca ou atacou todas as nações, ou a maioria delas. Que Deus assim tenha misericórdia e Deus venha, em nome do Senhor Jesus, manifestar o seu braço forte. Nessa noite eu tenho a palavra do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que estão conectando, os irmãos que já estão conectados, os irmãos que estão ligados conosco. Deus abençoe. Eu estava nessa tarde refletindo sobre algumas coisas e o Senhor me fez parar com os meus olhos num texto. Haja vista que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele sempre comenta quando o mal vem sobre o mundo, sobre a nação de Israel, ele sempre comenta o fato da saída do povo de Israel do Egito. E comenta a respeito de Faraó, do grande feito que Deus operou a favor de Israel. Se nem mesmo Faraó conseguiu segurar o povo no Egito, se nem mesmo Faraó conseguiu extinguir a nação de Israel, o que dirá as outras coisas que sobrevêm a eles? Então isso me chama muita atenção todas as vezes que nós nos deparamos com algo na nossa vida e que nós precisamos de uma intervenção de Deus. Essa frase sempre vem à mente e nessa tarde o Senhor me fez meditar nessa palavra, está meditando nessa fala, e esta fala expressa muito para nós. Esta fala expressa confiança. Quem conhece a história da nação de Israel, haja vista que Jesus veio para os seus. Jesus veio para os seus. Jesus veio para a nação de Israel. Jesus veio para Israel. Mas os seus não o receberam. Mas Jesus veio para eles. Jesus era judeu. Jesus veio para os seus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma vez a nação de Israel não reconhecendo Jesus como Machia, não reconhecendo Jesus como Messias, o Senhor que veio para implantar o reino e trazer salvação a todos os homens, mesmo que a nação de Israel não tenha aceitado o Messias Jesus, do qual nós cremos que é o nosso Senhor, este povo tem para nós uma história linda e maravilhosa de confiança em Deus, de confiança ao Senhor. E a natureza desta fé, da qual esta nação tem, percorre desde o menor ao maior, de geração a geração. E nós temos visto e observado pela história desta nação, quem conhece a história desse povo, quem procura saber um pouco mais a história dessa nação, a nação de Israel, nós podemos ver que realmente Deus que guarda esse povo. Realmente Deus guarda este povo. Realmente Deus tem um propósito estabelecido nesta nação.
E esta nação é o relógio escatológico de Deus. Esta nação é uma referência para todos aqueles que professam a fé. Olhar para esta nação, olhar para a nação de Israel e ver esta nação de Israel da maneira que está em sua terra, mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a tanto sofrimento no Oriente Médio, e esta nação situa-se ali, nós podemos ver a grandeza de Deus. Nós podemos ver a grandeza do Senhor. Uma nação que foi espalhada pelo mundo várias vezes. Uma nação que sofreu guerras internas, guerras externas. Uma nação que sofreu por exílios. Esta nação está de pé, com a mesma fé, com a mesma língua, com a mesma cultura. É porque Deus existe. É porque Deus é real. Eu sempre digo que quem quer olhar para Deus e enxergar os seus feitos com os olhos físicos, conheça a história da nação de Israel. Conheça a história desta nação que está na Bíblia Sagrada. Conheça a história desse povo e você verá a grandeza de Deus. Você verá o poder de Deus. Você verá o grande amor do Senhor para com os seus. Jesus, como eu disse, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nesta noite nós estamos na presença desse Deus, espalhados, dentro de casas, confinados, mas nós não estamos isolados na fé. Nós estamos no mesmo espírito, entoando na mesma sintonia uma adoração ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus de todos aqueles que o invocam como Pai, de todos aqueles que se comportam como Filho. Nós aqui estamos clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que a misericórdia dele venha cobrir as nossas vidas, as nossas famílias, venha guardar a toda esta nação e assim bem como todos aqueles que clamam ao Senhor e todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que venham passar a conhecer depois deste grande mal que assola as nações. Que o Senhor possa se revelar neste momento, que o grande amor de Deus possa cobrir os corações, que a fé e o ânimo nasçam, que aquele que se apostatou da fé possa voltar, aquele que retrocedeu possa avançar, aquele que estagnou possa percorrer o caminho, aquele que abandonou a fé possa retornar ao Senhor, aquele que desfruta do grande amor de Deus, que continue recebendo do Senhor mais este amor e mais de graça ao Senhor. Porque esse Senhor é real, este Senhor é vivo, esse Senhor tem poder para fazer o que lhe apraz, este Senhor tem poder para tocar, para levantar, para bater. Este Senhor tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. É por isso que nós estamos nesta oportunidade, num culto de oração, num culto onde nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, aonde o conselho não entra, aonde o remédio não toca, aonde aquilo que é humano não pode entrar e penetrar. Nós cremos que este Deus pode fazer o que lhe apraz. Nós cremos que Deus pode, no assopro, tirar todo este mal da terra. Porém, existem coisas que Deus permite para fazer com que o ser humano entenda e enxergue qual é a sua vontade. Esses dias atrás, eu comentei num vídeo no YouTube acerca de um documentário, de uma entrevista que estavam fazendo com um cidadão com problema de sentimentos emocionais. Este pastor que estava comentando, falando deste grande amor de Deus, extrapolando até em afirmar em uma negação completa de que não existe condenação para aqueles que Deus escolhe. E muitas coisas que foram ditas, eu coloquei um comentário embaixo e eu disse a respeito, se Deus, ele é amor e justiça, Deus seria muito injusto e muito maldoso com aqueles que abandonaram uma vida velha para viver uma vida nova na esperança da vida eterna com o Senhor. Deus seria muito injusto e muito maldoso se não trouxesse julgamento e não trouxesse condenação para o mal, para o ímpio. Aí uma pessoa do outro lado respondeu em cima do meu comentário: mas Deus não seria injusto. Deus não seria injusto de condenar alguém que não pensasse da mesma maneira que ele. Eu logo tive que escrever embaixo. Deus tinha a raça humana como criação e filiação. Quando o homem peca, distancia de Deus,
passa o homem a ser apenas criatura, não pensava como Deus pensava, não agia como Deus agia. O homem passa a agir com o pecado, e no pecado que o ser humano vive é contrário àquilo que Deus enxerga e àquilo que Deus quer. Se Deus enviou a seu Filho, a Jesus Cristo, para trazer o entendimento e o pleno conhecimento de Deus, através do Espírito Santo de Deus, se Deus trouxe para nós este grande presente que é Cristo, resgatando-nos da raça pecadora, transformando a nossa mente, colocando em nós um novo pensamento, seria muito injusto este Deus, se enviando o seu Filho, para trazer entendimento às pessoas a respeito da sua vontade, do seu querer, seria muito injusto se ele condenasse todos aqueles que aceitassem a fé. É por isso que nós professamos a fé, é por isso que nós cremos nesse Deus, porque esse Deus, ele é grande e poderoso, amor e justiça. Deus continua sendo Deus. Independente da maneira que eu penso, eu tenho que pensar da maneira que Deus quer que eu venha pensar. Então, em cima de tantas coisas que as pessoas acham a respeito de Deus, nós temos que voltar-se para a Bíblia. Nós temos que estar se voltando para a Bíblia Sagrada, nós temos que estar voltando para a Palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia em papel, mas tudo isto que está em papel, quando nós ouvimos assim, ó, e disse o Senhor, foi uma palavra verbal. Foi uma palavra no âmago e no espírito daquele que tinha experiência com o Senhor. Todas as vezes que a Bíblia diz, e disse o Senhor, quando nós assim a lemos, nós não podemos nos esquecer que hoje está no papel aquilo que foi falado, aquilo que foi transmitido, a vontade locutiva de Deus, a um homem que tinha intimidade com o Senhor, seja ele profeta, seja ele rei, seja ele sacerdote, seja ele juiz, todos aqueles que ouviram a Deus, quando Deus assim o fala, quando assim Deus pronuncia, é porque um dia este Deus falou no espírito deste homem. Então todas as vezes que nós pegamos a Bíblia Sagrada e assim fazemos uso desta Bíblia Sagrada em leitura, em meditação, nós não podemos nos esquecer que esta daqui é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz locutiva de Deus, quando transmitida através do Espírito Santo de Deus. Ela penetra, como diz Hebreus capítulo 4, verso 12, ela penetra até as juntas e medulas, ela penetra a alma e o espírito, e ela tem poder para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. A palavra de Deus, ela entra onde ninguém pode entrar. A palavra de Deus entra onde coisa nenhuma pode entrar. É a palavra de Deus que entra. Por isso que eu não venho transmitir a você a palavra papel, mas eu venho ser voz locutiva de Deus a você nessa noite. Venho eu ser a voz locutiva do Senhor a você nesta noite. Não quero eu abrir as páginas da Bíblia Sagrada e ler letras que estão em papel. Quero eu sim ter a mente do Senhor para transmitir qual é a vontade dele para a sua vida nessa noite. Quero eu ter a mente de Deus nesta noite, pelo Espírito Santo, para transmitir a você qual é a vontade de Deus para você. Estamos vivendo num tempo de caos. Estamos vivendo num tempo de insegurança, de medo. Haja vista que muitas pessoas estão em pânico. Haja vista que muitas pessoas estão vivendo uma crise emocional. Pessoas que estão reclusas em suas casas, debaixo de uma vida cotidiana, debaixo de um ambiente comum, aonde se faz 2 semanas, algumas pessoas já estão reclusas em suas casas. Algumas pessoas estão saindo para o trabalho, algumas pessoas estão exclusas, alguns senhores estão em casa. Isto vai gerando um desconforto em toda a família. Porém, quando nós analisamos e olhamos tudo isso acontecendo, a mídia, de uma forma tão traiçoeira, tão baixa, enchendo a mente das pessoas acerca desta crise, colocando pânico na vida das pessoas. Se você ligar a televisão, você vai ouvir pela manhã, coronavírus. Se você ligar na hora do almoço, coronavírus.
Se você ligar pela tarde, coronavírus. Se você ligar a televisão à noite, coronavírus. Programas especiais a respeito desse mal. Mas eu venho nessa noite para ser um profeta de Deus à sua vida nessa noite. Se você está com sua família neste momento, aonde você se encontra, seja na cozinha, seja na sala, seja no ambiente, aonde você se encontra num quarto, eu quero nessa noite ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero nessa noite ser boca de Deus para você. E eu creio em nome do Senhor Jesus que alguma coisa vai mudar na sua vida, que algo vai ser despertado na sua vida. Como eu disse no culto de domingo, nós não podemos voltar ao normal, porque o normal nos trouxe até aqui. Nós não podemos voltar ao normal. O normal nós não podemos mais viver. Nós temos que voltar diferente, mudado. Alguma coisa na nossa vida tem que ter tido mudança. Algo na nossa vida tem que ser tido transformado. Nós não podemos voltar ao normal. Nós precisamos mudar a nossa mente. E para mudar a mente, é somente através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero meditar contigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 13, verso 19. Êxodo 13, 19. Aleluia. Glória ao Senhor. Êxodo, capítulo 13, no verso 19. E depois nós vamos ler o verso 20, 21, 22 e entramos no capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente a juramento aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quero fazer uma introdução nesse texto. Eu gosto de fazer memória a algumas falas na Bíblia. Dentre muitas falas na Bíblia, gosto da do nosso Senhor, quando na cruz ele expira, dizendo: está consumado, tetelestai, ou seja, de tudo que havia predito os profetas, de tudo que havia narrado os profetas à nação de Israel, de geração a geração. Isto aconteceu na cruz, por isso ele diz: está consumado. É uma frase que marca para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Esta palavra marca a todos aqueles que creem em Jesus e na esperança viva da morte, que todos nós passaremos por ela, mas também de uma viva esperança da ressurreição. Então, muitas frases nos fazem notório. Frase de Abraão e Isaac, naquele momento fatídico, aonde Isaac, perguntando a Abraão aonde estava o cordeiro para o sacrifício, sem ele saber que ele era o cordeiro para o sacrifício. E ele pergunta ao pai: pai, temos lenha, temos fogo, temos cutelo, mas e o cordeiro aonde está? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, são frases na Bíblia Sagrada que marcam a vida da gente e que nos faz refletir sobre algumas coisas. Então, quando nós lemos no verso 19, aqui a Bíblia narrando a história, ou narrando o momento em que da saída de Israel do Egito, no verso 19, aqui nós vemos Moisés escrevendo a respeito de um saquinho de ossos para não esquecer no Egito. Este saquinho de ossos era de José, e José disse:
certamente eu vou morrer nesta nação. Certamente eu vou partir. E eu não quero ser enterrado nessa nação. Eu quero que vocês, quando saírem daqui, levem os meus ossos. Aleluia, meu Deus, é forte demais. O homem que tem intimidade com o Senhor sabe, irmãos, sabe e tem convicções do Deus que serve. José, ele disse, certamente eu vou morrer nesta nação, mas vocês vão sair daqui. Isto aqui é só um tempo em que nós passaremos. Vocês vão sair daqui, com certeza. Ao sair daqui, não deixem os meus ossos aqui. Levem os meus ossos à minha nação. E neste momento, no verso 19, fiz questão de ler, por quê? Porque este verso representa muito na vida da nação de Israel. Porque se eles estavam saindo do Egito, é porque alguém tinha entrado no Egito. Eles estavam saindo do Egito com a vitória de Deus, com o poder de Deus manifesto. Mas para eles saírem do Egito, alguém teve que entrar. Aleluia. E nós sabemos e conhecemos a história de José. José entra no Egito de uma forma tão triste. De uma forma tão triste. Invejado pelos irmãos, José foi vendido como escravo. José foi levantado no Egito como governador, num tempo de crise, onde Deus poupa aquela nação que agora estava saindo de Israel como escravo, mas poupa aquela nação quando entrou. E por poupar aquela nação, e por estar poupando aquela nação, eu posso ver o grande amor de Deus com esta nação. Quando entraram no Egito eram 70 pessoas. Quando saíram eram mais de 2 milhões. Quando entraram eram 70 pessoas que foram guardadas por Deus, dado a autoridade a José, para que assim pudesse cuidar desta nação no Egito. Então eu vejo o grande amor de Deus e o grande poder de Deus sobre a vida de seus filhos. E neste momento Moisés faz questão de dizer, enquanto nós estávamos saindo, foi também pego os ossos de José. Aleluia. Aí a Bíblia começa a narrar para nós, começa a trazer para nós algumas coisas importantes. Quando nós assim meditamos na saída do povo do Egito, nós pensamos que o povo saiu no dia seguinte após a Páscoa, aonde o povo sai do Egito. Mas nós entendemos que demorou alguns dias o povo sair do Egito. E quando o povo sai do Egito e eles chegam diante do Mar Vermelho, não foi a primeira caminhada no deserto. A ideia que nós temos é que quando eles saem do Egito, eles caminham e já chegam em frente ao Mar Vermelho. Mas algumas coisas acontecem, logo nós entendemos que não foi assim. Quando eles saem do Egito, Deus providencia para a caminhada deles, como Deus sabe de todas as coisas. Deus providenciou uma nuvem, Deus criou uma nuvem. Aleluia. E a ordem que ele deu àquela nuvem é, está vendo aquele povo? Sim, Deus, segue eles. Aleluia. Segue eles. Deus criou uma coluna de fogo. Deus criou uma coluna de fogo com um propósito. Está vendo aquele povo? Sim. Cuida deles à noite. Livra a meus filhos do mal. Por isso que eu gosto de entender, irmão, que em todos os momentos da nossa vida, Deus cria alguma coisa para guardar seu povo. Em todos os momentos da nossa vida, Deus cria coisas para guardar seu povo. Então Deus cria uma nuvem para que aquela nuvem seguisse o povo. E Deus cria uma coluna de fogo para que aquela coluna de fogo seguisse o povo. Meu Deus, eu vejo o grande amor de Deus. Deus é Deus, Deus é Senhor. Não tem explicação, só tem a fé. Não tem explicação, tem a fé. Milagre não se explica, milagre se aceita. Aleluia. Então quando nós olhamos para isso, a Bíblia narra para nós que do verso 20 em diante começa a saga. Eles partiram de Sucote, que era o início do deserto. E eles acampam em Etã. E o Senhor ia diante deles, na representação da nuvem e na representação da coluna de fogo. Na representação da nuvem e na representação do fogo. O próprio Deus ia com eles.
Então a Bíblia começa a dizer para nós que não foi da noite para o dia que eles chegam diante do Mar Vermelho. Por quê? Porque Pi-Hahirote, aonde Deus queria que eles fossem e chegassem, era o quarto ponto aonde eles estavam na caminhada. Diga-se de passagem, foram 42 lugares de acampamento que eles tiveram até entrar na terra prometida. 42 acampamentos, 42 lugares que eles param para descansarem, refrescarem. E como pela desobediência, esses 42 lugares até entrarem na terra prometida. Então, o Mar Vermelho era apenas o quarto lugar aonde eles param. Por isso que o capítulo 14 começa mostrando para nós que Deus então falou a Moisés, dizendo, eu acho lindo isso, Deus falou a Moisés, irmãos, quantas pessoas saíram do Egito? 2 milhões. 2 milhões de hebreus saindo do Egito. Diga-se de passagem, 600 homens, maior de idade, resto mulheres e crianças. 600 mil homens, aproximadamente 2 milhões de hebreus, de pessoas que saem do Egito em direção à terra prometida. Mas desses 2 milhões, havia um único homem que ouvia Deus. Aleluia. Deus não saía falando com as pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés. Eu acho lindo isso. Que hoje, pela graça de Deus, hoje pela graça do Senhor, o Senhor fala com todos. Mas infelizmente nem todos conseguem discernir a voz de Deus. Está entendendo? Por que, pastor, o senhor chega a essa conclusão? Porque nem todos tomam posição para servir a Deus. Nem todos tomam posição para se consagrar. Nem todos tomam posição para se santificar a Deus. Nem todos tomam posição para tomar uma vida de fé no Senhor. Todos querem viver como lhe apraz. E dizem que o Senhor falou, minha cabeça pira. A minha cabeça pira tem hora. A minha cabeça parece que tem hora que fala assim, meu Deus, não é possível uma pessoa dizer que ouviu a Deus e continuar vivendo no pecado. Não é possível alguém dizer assim, eu ouvi a Deus, Deus falou comigo. Minha cabeça pira às vezes, a minha cabeça dá um nó. Porque todas as vezes que Deus falou com alguém, alguma coisa aconteceu, uma direção veio, um propósito novo estabelecido por Deus. Aleluia, aleluia. Tendo falado Deus por várias vezes, por meio de seus profetas, hoje Ele fala pelo Filho. E através do Espírito e da palavra nós temos confirmação do Senhor. Aleluia. Não queira ficar ouvindo Deus se não der resposta para Ele. É sério isso que eu estou dizendo nessa noite. Não queira dizer assim, Deus fala comigo, se você não está disposto ou disposta a obedecê-lo. Não diga para Deus. Não diga para Deus, Deus fala comigo, se você não está disposto a dar uma voz para Ele, dar uma resposta para Ele. Se você não está disposto ou disposta a dar continuidade no propósito de Deus, não diga, Deus fala comigo. Mas se você tiver coragem de dizer, Deus fala comigo, Ele vai te dar uma direção. E nessa direção que Ele te der, Ele quer ver você caminhando com Ele. Ele quer ver você trilhando com Ele. Não diga para Deus, Deus fala comigo. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Se você não está disposto a dar uma resposta para Deus, não fale para Ele falar com você. Não fale para Ele tocar em você. Se você não está disposto, não está disposta a dar uma sequência na fé da sua vida, não peça para Ele te curar. Esta é a voz que Deus está dizendo nessa noite. Se você não der resposta para Deus, não der seguimento à fé, não peça para Ele te curar, não peça para Ele salvar, não peça para Ele libertar. Mas se você estiver disposto e disposta a dizer assim, Deus, o que o Senhor me disser eu vou fazer. Então em nome do Senhor Jesus, receba cura, receba libertação, receba o toque do Senhor, receba a virtude de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.
O fogo de Deus está queimando no altar. O fogo de Deus está queimando no altar. Nessa noite, Deus está bradando no teu espírito, dizendo para ti: eu estou esperando uma posição tua. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está esperando uma resposta. Aleluia. Então falou o Senhor a Moisés. Aleluia. Fala aos filhos de Israel que voltem. Grave bem essa palavra. Diga aos filhos de Israel que voltem. E em cima desta palavra, eu quero trazer para ti um tema para essa noite, para você concatenar na sua mente, para você meditar na sua cama, para você fazer reflexão diariamente. Quando nós não temos saída, o que é que nós temos que fazer? Quando nós não temos e não conhecemos e não sabemos qual é o caminho a seguir, o que nós fazemos? O que é que você faz quando não entende as coisas de Deus? O que é que você faz quando não compreende as coisas de Deus? Porque as coisas de Deus são loucura para os que perecem. As coisas de Deus não é medido pela forma racional de se entender, como 2 mais 2 é 4. A mente de Deus não se conhece pelo intelectualismo fabricado dentro de faculdade. A mente de Deus não se conhece pelo achismo. A mente de Deus não se conhece por aquilo que nós conseguimos enxergar que é correto. O que é que nós fazemos quando nós não conseguimos, com esta mente humana, chegar a conclusões a respeito do que fazer com a vida? De que caminho tomar? Como entrar? Como fazer? Nessa noite o Senhor está dizendo para você: se você não sabe o que fazer, espera. Porque assim como você assumiu diante de Deus, que se Ele falar, você vai tomar uma posição. Você nesta noite assumiu uma posição diante de Deus. Se você disse: Deus, pode falar comigo, que após o Senhor falar comigo, eu vou dar um segmento na minha fé. E se você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, não está entendendo com o seu momento, não está entendendo por que está passando isso, não está entendendo por que as coisas estão acontecendo dessa maneira, não está entendendo por que você está muitas vezes com a cabeça, com uma interrogação em cima da sua cabeça, você não sabe qual o caminho a percorrer. Deus permite certas coisas na nossa vida para mostrar que Ele é Deus. Haja vista que a nação de Israel sai do Egito, para em 3 caminhos, ou 3 paradas. Esta era a 4ª parada que Deus queria que o povo fizesse. A Bíblia diz que eles saem, se você olhar no mapa geográfico da saída do Egito em direção à terra prometida, se você olhar, eles estavam no caminho certo para percorrer 40 dias, aproximadamente até a terra prometida. Pelo caminho que eles estavam trilhando, seria o dobro quase que do tempo para chegar na terra prometida. Quando Deus veio para Moisés e disse assim: Moisés, eu quero que você fale a meu povo que volte. Esta palavra voltar não significava apenas voltar pelo caminho percorrido, era descer, era ir para as partes mais baixas. Aleluia, aleluia. Era para a nação que estava indo em direção à terra prometida, estavam no caminho certo. Estavam no caminho certo. Mas Deus disse assim: agora vocês voltem. Não era o sentido de voltar pelo mesmo caminho, era o sentido de descer, era o sentido de ir para baixo, é sentido sul, é descer. E quando eu começo a imaginar isso, a minha cabeça começa a dar voltas. Por quê? Porque existem momentos na nossa caminhada que saímos do Egito. Nós saímos do Egito em direção à terra prometida. Por quê?
Porque a terra prometida é o céu, é a vida eterna, é a vida com Deus, é a morada que Jesus foi preparar. Quantas coisas podemos ter em mente? É aquilo que Deus prepara para nós, é aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver, é aquilo que Deus, é para onde Deus quer nos levar. Mas para chegar lá temos um deserto para caminhar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você em nome do Senhor Jesus. Este povo experimentou um grande milagre de Deus no Egito. Moisés, diga para meu povo, passar nos umbrais da porta ao sangue. Por quê? Porque o anjo da morte vai passar. O anjo da morte passou. Poupou aqueles que tinham sangue na verga. Quem não tinha, morreu. Os primogênitos morreram. As famílias que não tinham foram visitadas. Agora olha só. Eles foram poupados da morte. Mas estavam no caminho do Egito. Mas estavam no caminho, no caminho do deserto. Eles foram poupados com um grande livramento. Mas eles estavam no caminho do deserto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor nos salva da morte eterna. O Senhor nos salva para uma viva esperança de eternidade com Ele e vida com Ele para todo sempre. Mas isso não significa que nós seremos poupados do deserto. Aprenda o que eu vou dizer. Esta nação que saiu do Egito em direção à terra prometida, eles teriam que caminhar 40 dias pelo deserto. Deus não poupou eles. Deus podia muito bem, já que livrou eles da morte, podia muito bem pegar um redemoinho, como fez com Elias, pegar toda aquela multidão que estavam caminhando, pegar eles, levarem no céu e depositarem na terra prometida. Por que Deus não faz isso? Porque Deus, Ele não quer nos livrar do deserto. Ele quer que nós venhamos ter experiências no deserto. Porque deserto nos faz ter experiência. E é isso que Deus quer conosco, experiência. Não adiantava Deus tirar o povo do Egito, mas o Egito não sair deles. E a única maneira para Deus tirar o Egito do coração da pessoa é deserto. O jeito de Deus descontaminar o escravo do Egito é levar para o deserto. Para quê? Para ter experiências, firmar a estaca, firmar as suas estacas na fé. Deus não poupou eles Deus poupou eles de serem exterminados, mas não poupou do Egito. Agora uma pergunta eu quero fazer. Eles iriam caminhar 40 dias. Quem sai do Egito em direção à terra prometida, o caminho é 40 dias. Só que pela desobediência passaram 40 anos. O que você quer? Viver 40 anos nessa prova que você está vivendo? Você quer passar 40 anos nessa prova que você está vivendo? Você quer passar 40 anos nesse deserto que você está vivendo? Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, aprenda. O Senhor não vai poupar nenhum de seus filhos de passarem pelo deserto. O que Ele vai poupar é do sofrimento, da solidão que o deserto proporciona a todos aqueles que saem. O medo que todos saem para enfrentar o deserto. Deserto é lugar solitário. Nenhum nômade gostava de passar pelo deserto. Porque deserto é solidão. Deserto é medo. Mas tem uma coisa, quando Deus disse, vocês vão passar pelo deserto, mas eu vou estar com vocês. Agora a pergunta, você quer passar 40 dias ou 40 anos? Então em nome do Senhor Jesus, entenda o que Deus está dizendo para você nessa noite. Ele não quer ver você caminhando 40 anos, Ele quer ver você caminhando 40 dias, saindo logo dessa prova, saindo logo desse momento, saindo logo dessa circunstância. Deus quer que você saia logo. Agora, para entender o caminho de Deus no deserto, irmão, é Ele. Para entender o caminho de Deus no deserto, é Ele. Aprenda em nome do Senhor Jesus. Já que Ele não poupa nenhum de nós do deserto, nós temos que entender qual é a mente que Ele tem para nós no deserto. Qual é o ensino que Ele tem para nós no deserto. Aleluia. Oh Espírito Santo. Nericandaravasso. Araste cantorevasso. O Senhor não quer que você apenas percorra o caminho do deserto para dizer assim, eu passei pelo deserto. Não. Ele quer que você entenda e tire lições do deserto. Preste bem atenção. Nesse quarto ponto, ou nesse quarto acampamento que eles vão entrar, Deus disse para Moisés, eu quero que eles voltem. Mas não é voltar pelo mesmo caminho, não é voltar para o Egito fazer as mesmas coisas.
Aquele que saiu do Egito, não volte mais para lá. Aquele que saiu do Egito, não volte para lá. Aquele que saiu do Egito, não retroceda o seu caminho e volte a fazer as coisas que você fazia no Egito. Não. Deus disse, eu quero que a nação, Moisés, eu quero que o meu povo agora desça. Aleluia. Desça onde? Desça até Migdol. Ó, e as terras de Baal-Zefon, de fronte com o mar. Está entendendo? Ó, a palavra Migdol, para nós, trazer o entendimento. Esta palavra Migdol eram montanhas altas, montanhas enormes, montanhas que eram muito altas, intransponíveis. E eu quero que a minha nação também fique emparedada pelas terras de Baal-Zefon. Irmão, só a palavra Baal já mostra para nós lugar de demônios. Baal, Deus do fogo, Deus da agricultura, ó. Baal, Zefon. Estes termos era, ó, cercado pela idolatria e cercado por montanhas e de frente o mar. Eu quero que eles fiquem em Pi-Hairote. Pi-Hairote. Preste bem atenção. Existem momentos da nossa vida que Deus nos faz descer. Você que está bem, entenda o que eu vou dizer nessa noite. Você que um dia entregou sua vida ao Senhor e entendeu um propósito de salvação, você está bem, glória a Deus, aleluia. Não se esqueça que nós estamos numa roda gigante. Um dia estamos lá em cima e outro dia estamos lá embaixo. Esta é a vida, Eclesiastes capítulo 3. Entenda, não é porque está lá embaixo que você não é servo de Deus. Não é porque você está lá embaixo que você não teme a Deus. E também não é porque você está lá em cima que fala que é bênção de Deus. Porque existem coisas que as pessoas falam assim, recebi a bênção de Deus. Estou lá em cima. Mas como que adquiriu isso? Como que chegou aí? Como que está vivendo isso na sua vida? Foi Deus quem realmente deu. Deus compactua com algumas coisas. Deus faria algumas coisas que você fez para chegar lá em cima. Por isso que quando uma pessoa diz, eu estou abençoado por Deus, nem sempre é bênção de Deus. Chegou lá por méritos próprios. Entenda o que eu estou dizendo. Não é quando você tem muito que Deus está com você, e também não é quando você não tem nada que Deus não está com você. Entenda, Eclesiastes no capítulo 3, ali está o curso da natureza humana. A natureza humana passa por tempos na vida. Tempos na vida. De tempos em tempos, Deus está trabalhando em nós num curso natural das coisas. Todas as coisas sucedem de igual modo a todas as pessoas. Há tempo. Este é tempo, Salomão divide em vários momentos da natureza humana. Vários momentos, Eclesiastes capítulo 3, vários momentos da natureza humana, Salomão detalha para nós que há tempo. Agora, quando tudo está mal, não quer dizer que Deus abandonou, também como também tudo estando bem, não é que Deus está favorecendo. Entenda isso. Quando nós estamos num deserto, em todos os momentos da vida, nós temos que aprender. Aonde Deus queria levar a sua nação? Descer. Descer para onde? Para Pi-Hairote. Lugar sem saída, beco sem saída. Para descer. Para mostrar para nós que para subir tem que descer. Para ir para frente, muitas vezes tem que ir para trás. Você já percebeu o estilingue? Ó, quando a gente era criança aqui, fazia um estilingue. Estilingue era uma forquilha. Se você não sabe, se você foi criado dentro de apartamento, eu vou explicar para você. Estilingue é mais ou menos assim, ó, né, Alexandre? Né, Francisco? Ah, Mauro? Ó, estilingue é mais ou menos assim, ó. Você saía e falava assim para a mãe, eu vou ali no mato ali. Vai fazer o que lá, meu filho? Ah, eu vou pegar a forquilha. Vou pegar a forquilha, ó. Aí você ia, uma faca de cozinha, daquela de serrinha. Com a faca de serrinha, ó. Aí você chegava lá, aí você ficava olhando nas árvores. Ah, ali não dá não, por quê? Porque um lado é maior que o outro, mais grosso que o outro. Um lado vai quebrar. Ah, aquele lá não dá. Aquele não dá. Aquele dá. Ó, aí você subia na árvore. Quando você subia na árvore, você achava a forquilha. Aí você ia lá e ficava.
serrano, aquele negócio, ó. Aí você cortava em cima, cortava embaixo, levava para casa. Aí lá você fazia o estilingue. Estilingue que é aquele negócio. Mãe, dá dinheiro, para quê? Vou comprar tripa de mico. Eu vou comprar tripa de mico. Mas eu vou fazer com tripa de mico? Eu vou fazer estilingue. Não é? Ó, aí ia lá, comprava tripa de mico. Não é? Ia no borracheiro, pegava a câmera de carro, cortava em tira. Não é? Para amarrar tripa de mico na forquilha. Aí depois você pegava um sapato, cortava ele, pegava couro. Ó, aí você fazia, Ana fez muito isso, né, Ana? Ó, aí você pegava o estilingue, ó, aí você ia testar o estilingue, ó, pegava. Forte, né? Presta atenção que eu vou dizer. Às vezes, Deus nos faz como nós fazíamos no passado, quando criança. Quando nós queríamos que a pedra fosse longe, nós tínhamos que puxar, e depois soltar. Na intensidade que você puxava, era o poder da pedra atirada. Muitas vezes Deus permite a cada um de nós ser puxado. Ó, parece que tudo está conspirando contra, parece que nada dá certo, parece que nada acontece. Parece que quanto mais você faz, menos você tem. Parece que quanto mais você faz, menos você é reconhecido. Parece que quanto mais você faz, ó, tá entendendo? Calma, isso é apenas um momento no deserto. É apenas um momento no deserto. Por quê? Porque a nação de Israel estava feliz até o terceiro acampamento. Feliz, glória a Deus, fomos livres do Egito de Faraó. Fomos livres. Aí Deus falando com Moisés, Moisés assim ouvindo. Aí vem Moisés e fala assim: nação, Deus falou comigo. Que Deus falou? Vem bênção aí? Vem bênção? Não. Ele nos mandou descer. Descer para onde, Moisés? Deus nos mandou descer. Ó, para onde? Para Migdol. Do lado das terras de Baal-Zefon. De frente tem o mar. E o local para acampar se chama Piairote. Beco sem saída. Está entendendo? Ó, imagine o povo ouvindo aquilo. Imagine o povo ouvindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não existe mal que venha sobre nós que Deus não tem poder para reverter. Vou repetir. Não existe mal que venha sobre os filhos de Deus que estão no deserto em direção à terra prometida que ele não reverta. Pegou essa revelação? Pegou essa palavra rema? Pegou em nome do Senhor Jesus? Não existe nada que venha sobre nós que ele não possa reverter. Não existe nada que ele mande nos fazer que não tenha saída. Só que olha só que interessante. Quando o povo ouviu que era para estar do lado das montanhas de Migdol, quando era para estar do lado dos territórios de adoração a Baal-Zefon, quando se deparasse com a porta do mar na frente, quando se estabelecesse as tendas em Piairote, lugar sem saída, eles disseram assim: Deus nos trouxe aqui para morrer. Só que olha só, existem momentos da nossa vida que nós pensamos: Deus nos trouxe, está fazendo isso porque não quer mais nós, não quer que a gente sirva a Ele, não quer que a gente caminhe com Ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Existem momentos que não encontramos saída. Não é para murmurar. Para murmurar. Deus não quer murmuração. Deus não se agrada de murmuração. O que Deus quer nos fazer entender é que naquele momento nós temos que clamar a Ele. Clamar ao Senhor. Clamar a Deus. Quando nós nos deparamos com alguma coisa que não tem saída, nós temos que clamar a Ele. Clamar ao Senhor. E Deus está vindo com essa palavra a você porque Ele quer que você clame a Ele. Não quer que você murmure. Não quer que você murmure. Porque quando tudo está indo bem,
a síndrome da mulher de Jó. Muitas pessoas têm a síndrome da mulher de Jó, a síndrome do ladrão da cruz. E é isso que Deus quer tirar do nosso coração quando estamos caminhando pelo deserto e não estamos satisfeitos com aquilo que nós ouvimos de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A síndrome da mulher de Jó é agradecer tudo aquilo que recebe, mas o dia que falta, acha lugar para murmuração. A síndrome do ladrão da cruz é aquela da qual, quando está bem, tem um Cristo que está pregando o evangelho, quando está na cruz do lado dele, pede para sair, só para ser aliviado da dor. Está entendendo? A mesma condenação de Jesus na cruz era sofrida pelo ladrão do lado esquerdo. E ele disse: Rei, desce da cruz. Se tu és Deus mesmo, desce da cruz e nos tire daqui. Ó, ele está dizendo assim: se tu és rei mesmo, tem poder, eu quero ver o seu poder só para sair dessa situação e nos tirar daqui também. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos no deserto, são lições que nós aprendemos. São lições que nós aprendemos, tiramos, quando tudo está indo contrário. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Qual é a nossa posição quando tudo está contrário àquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida? Esta é a mensagem dessa noite. O que fazer quando tudo é contrário àquilo que nós queremos? O que fazer quando tudo é contrário àquilo que nós esperamos? Deus não trabalha para nós, Deus trabalha conosco. Deus não trabalha para nós. O universo não está disponível para nós. Todas as coisas do universo, da terra, do céu, da glória, da vida espiritual, está acessível a mim. Mas o que fazer com isso? Está entendendo o que eu estou dizendo? Em nome do Senhor Jesus, entenda. A nossa situação vai mudar. A sua situação vai mudar. A minha situação vai mudar. Quando nós entendemos que nós colaboramos para que nós saiamos do deserto o mais rápido possível. Entenda o que Deus está dizendo. Muitas vezes não entendemos o porquê, mas nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. Mas Moisés, nós estamos aqui no deserto e agora nós vamos estar num beco sem saída. Piairote não tem saída, Moisés. Deus nos trouxe para nos matar. Preferiríamos estar no Egito. Olha só, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Sabe o que Deus estava querendo? Desintoxicar o coração deles do Egito. Não adianta uma pessoa ter tudo o que quer na vida, estando em Deus, se no primeiro momento da tentação nós negamos Ele. Aleluia. O que Deus está querendo é controlar a sua mente e os desejos do seu coração totalmente para Ele. Deus quer controlar a sua mente e os desejos do seu coração. Por isso entenda em nome do Senhor Jesus. Você quer viver 40 dias ou 40 anos nesse deserto? Meu Deus. Você quer viver 40 dias ou 40 anos nesse deserto? Foi livre por causa do sangue? Glória a Deus. Mas escolha o que você quer. 40 dias ou 40 anos. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Para percorrer o caminho de 40 dias, aceita o comando dele. Vou repetir. Quer caminhar 40 anos? Caminha como você acha que é certo. Quer caminhar 40 dias? Caminha segundo a vontade dele. Acabou. Pastor, quero caminhar 40 dias. Então desce. Desce. Acampa no lugar sem saída. Espera ele. Aguarda ele. Nerecandaravasu. Raste cantorevasuri andarássia. Candorevasu. Naraste caia racaia lavasu. Necandurivaster que nascia caia lavasu. Sharkivara casteiga tarque maste caia racharque naragasu. Para ter a revelação de Deus, tem que descer. Acampar em Piairote. Lugar sem saída. Porque é no lugar sem saída que Deus se revela. Por quê, pastor?
Porque Deus também, Ele começa a trabalhar à sua volta. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando você aceita a vontade de Deus, Ele trabalha à sua volta. Vou explicar. A Bíblia diz que enquanto havia discussão em Piairote, a murmuração foi estabelecida diante de Deus. Moisés ouviu, Deus ouviu a murmuração do povo. Deus veio para Moisés e disse assim: Moisés, eles parando em Piairote, estando em Piairote, lá no Egito tem Faraó, já fazem alguns dias que o povo saiu do Egito. Aleluia. Já fazem alguns dias que o povo saiu do Egito, Moisés. Verso 4, olha só, verso 4. E endureceu o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Ó, quando você diz sim para Deus, não entende o momento da vida que está vivendo, mas tem o cuidado na mão de Deus, tudo parece que está contrário, está num lugar sem saída, num beco sem saída, lugar não pode retornar, porque o inimigo está vindo furioso por trás. Deus está trabalhando. Olha só, a Bíblia diz que lá no Egito Deus endurece o coração de Faraó. Deus endurecendo o coração de Faraó, ele pergunta assim: ué, cadê o povo? Irmãos, preste bem atenção. 2 milhões de pessoas saindo de uma localidade. Ele vem dizer assim: ué, cadê o povo que estava aqui? Imagine Francisco, ele olhando assim o povo, falando assim: cadê o povo que estava aqui? Os hebreus que estavam aqui. Ué, mas não foi ele que mandou deixar sair? Está entendendo? Deus, ó irmãos, olha só, Deus, Ele põe em venda e tira a venda. Está entendendo? Põe em venda, tira a venda. Quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Se você crê, abra a mão em nome de Jesus. Ó, estamos vivendo num tempo de crise. O patrão mandou embora. Aí passou os anos, passou o tempo. Ele vai dizer assim: ué, mas cadê aquele fulano? Não está mais trabalhando conosco? Não, o senhor não lembra não? Um tempo atrás mandaram embora. Manda chamar de novo. Deus endurece, Deus fecha. Deus coloca a venda, tira a venda. Está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, entenda. Quando você se deparar num lugar sem saída, não sabe o que fazer, calma, é Deus te levando lá para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deus na sua vida. Ele endureceu o coração de Faraó e perguntou assim, Faraó perguntou assim: cadê o povo que estava aqui? Aí Faraó, o senhor deixou eles sair. Saíram. Ó, a Bíblia diz que foi Deus que endureceu para que o nome dele fosse glorificado. Então preste bem atenção. Quando nós estamos num beco sem saída, o nome de Deus vai ser glorificado de uma maneira ou de outra. Quando nós estamos num momento difícil, Deus vai ser glorificado de uma maneira ou de outra. Deus vai ser glorificado. Está entendendo? Faraó, este povo saiu. 600 homens com carroça, armado até os dentes, vamos atrás deles. Está entendendo? Aonde estava o povo? Piairote. Aonde estava Faraó? No Egito. Há alguns dias de caminhada. Você está entendendo? Enquanto isso, o povo murmurando, o povo reclamando. Aí Deus vem para Moisés e diz assim: Moisés, diga ao meu povo ficar em silêncio. Está lá no final, ó. Está lá no final. Diz Moisés ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Agora eu gosto dessa palavra: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aqui está o segredo. Quando nós estamos num lugar sem saída, Deus não quer nos matar. Deus não nos leva a um momento que nós não conseguimos sair para nos matar. Aprenda isso. Deus não nos leva a viver momentos na vida para nos matar, exterminar. Deus leva-nos a momentos para quê? Para que nós venhamos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos.
Muitos momentos da minha vida eu vi Deus na minha vida. Muitos momentos eu vi Deus na minha vida. Da minha fé, que aceitei um dia, renunciando ao pecado e vindo para Deus, servindo ao Senhor, muitas experiências eu tive na minha vida, na minha carreira de fé. E em todos os momentos da minha vida, Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. E eu quero dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Se Deus fez na minha vida muitas coisas, para que o nome dele fosse glorificado, Ele quer fazer na sua vida também. Em nome do Senhor Jesus. Sabe a ideia que nós temos de glória a Deus? A gente pensa que é somente dando glória a Deus. Glória a Deus na igreja, glória a Deus, aleluia, maravilha. Mas muito mais do que isso, é nós refletirmos a glória de Deus nos feitos que Ele faz em nós. Quando Deus intervém na nossa vida, na nossa causa, nós assim vemos as pessoas glorificando a Deus pelo grande livramento. E eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda que estes momentos que você vive na sua vida é para que a glória de Deus seja manifesta, para que a glória do Senhor seja revelada, para que o nome de Deus seja glorificado. E eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda essa mensagem nessa noite. Deus não está te levando, Deus não está me levando, Deus não nos está levando a um beco sem saída para nos matar. Deus está nos levando a um beco sem saída para que o nome dele seja glorificado. O texto diz para nós que o povo então com medo começou a clamar a Deus. Veio Deus no verso 15 dizendo a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Você tem uma vara nas suas mãos, um cajado nas suas mãos. Toque nas águas e diga a Israel que marche. Deus disse duas coisas. Deus não disse para Moisés marchar. Deus não disse para Moisés marchar. Não, marchar foi para a nação. Moisés tinha que tocar nas águas. A nação marcha, empurra Moisés para as águas. Este é o segredo. O segredo é a nação marchar. Moisés, com a força da nação empurrando, Moisés é obrigado a entrar na água com o cajado. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite em nome do Senhor Jesus? Existem coisas na sua vida que estão te empurrando para dentro do mar. Existem coisas que estão acontecendo na sua vida que você está sendo levado, empurrado para entrar no mar. Deus te chama como Moisés, porque quem ouve a Deus em uma figura de Moisés, ouviu Deus, então faça. Moisés diz para o povo, Deus mandou marchar. O povo começa a marchar, empurra Moisés para a água. Quando empurra Moisés para a água, Moisés entra e coloca o cajado. Quando ele coloca o cajado na água, sabe o que eu vou dizer? Deus não vai fazer o milagre sozinho. Por que é que Deus disse, Moisés, toca nas águas? Não podia muito bem Deus acabar de falar com Moisés e fazer assim? Por que que Deus disse, Moisés, toca na água? Por quê? Porque Deus não quer fazer milagre sozinho. E o milagre de Deus não são coisas grandes que nós precisamos para Deus fazer coisas grandes. O que é um cajado na mão de um velhinho de 80 anos de idade? Moisés com 80 anos de idade botava no chinelo a rapaziada. Está entendendo? Quantos anos você tem? Tenho 18. Já ouviu Deus? Ainda não. Quantos anos tem Moisés? 80. Já ouviu Deus? Várias vezes. Tem experiência, Moisés? Assim, ó. Assim. Velhinho de 80 anos. Você vai fazer? Vou tocar na água. Por quê? Deus mandou. Velhinho, vai fazer o quê? Vou entrar no rio. Por quê? Deus mandou. Tá entendendo? É isso que Deus quer. Falou? Vai lá e faz. Um cajado na mão. O que é um cajado na mão? Uma vara de uma madeira.
Está entendendo? Uma vara, um cajado de ovelha. Ó. Servia mais para se apoiar do que para abrir o mar. O que Deus queria ver era a obediência de Moisés. Empurrado pela multidão, Moisés entra no mar, toca nas águas. Quando Moisés toca nas águas, a Bíblia diz que um vento oriental começa a soprar. Olha a providência de Deus. Ela vem depois que nós usamos a fé. Sabe o que Deus está dizendo conosco? A nossa situação não vai ser mudada se não agir com fé. A sua situação não vai ser mudada se não agir com fé. Nós precisamos obedecer a Deus quando Deus fala. Deus quer você orando, ore. Deus quer ver você consagrando, consagre. Deus quer ver você fazendo a vontade dEle, servindo pessoas, sirva. Em nome do Senhor Jesus, entenda. Tudo aquilo que Ele mandar você fazer e você fizer, o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Coisas simples geram milagres grandes. Um cajado na mão, abriu o mar. Moisés entra no mar, o vento oriental assopra. E quando o vento oriental sopra, a Bíblia diz que estava seco. E o povo de Israel a seco passou. Agora sabe qual é o milagre maravilhoso? A coluna de fogo e a nuvem e o anjo que Deus havia mandado estar com Israel, era assim. A nação caminhava, a coluna de fogo acompanhava, e a nuvem acompanhava, e o anjo acompanhava. Neste momento do milagre, o fogo, a nuvem e o anjo estão atrás da nação. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando eles estavam caminhando, a nuvem seguia em cima. Quando à frente, quando do lado, mas ia à frente, seguindo eles. Quando chegou no momento para passar o mar, o que fez? A coluna de fogo, a nuvem e o anjo passam para de trás deles. Sabe o que Deus está dizendo? Não tem nada que Deus quer fazer na nossa vida, que coisas espirituais estejam na nossa frente. Algumas coisas estão atrás de nós. Sabe o que fez a coluna de fogo? A coluna de fogo, está aqui o texto para dizer. A coluna de fogo, ela estava iluminando a nação de Israel para passar o mar. Só que do outro lado da coluna de fogo era trevas. Você está entendendo? Se você pegar uma tocha de fogo, ela alumia a sua volta toda. A coluna de fogo estava de pé atrás da nação. A nação tinha luz para caminhar em direção ao outro lado. Ó. Só que atrás da coluna de fogo era trevas. Porque não era para iluminar o caminho dos perseguidores. Deixa eu dizer uma coisa. O caminho dos perseguidores sempre vai ser trevas. O caminho do que fala mal sempre é trevas. O caminho do que calunia sempre é trevas. O caminho que persegue sempre é trevas. Sempre. Sempre. Pastor, eu estou caminhando, tem muita gente perseguindo, tem muita gente falando de mim, tem muita gente não sei o quê. Calma, espera o que eu estou dizendo. Calma. Enquanto você caminha na obediência ao Senhor, o seu caminho tem luz. E naquele que te persegue tem trevas. Pega essa em nome de Jesus. A nação passando. Trevas. Quando passou o último lá, entra o exército de Faraó. E quando entra o exército de Faraó dentro do mar, o mar começa a se fechar. Matou a todos, até Faraó. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Quando você não entender o seu momento, que parece não ter saída, o nome do Senhor vai ser glorificado. Todas as vezes que você olhar e não ver saída, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Eu quero em nome de Jesus orar pela sua vida. Eu quero orar por você que está aí do outro lado, com medo deste momento que estamos vivendo, está entrando em pânico. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar com você que está enfermo, enferma. Pastor, estou com coronavírus. Estou com Covid-19. Pastor, tem um parente meu que está com Covid-19. Você crê que Deus te cura? Você crê que Deus te visita?
Você que está enfermo, em nome do Senhor Jesus, entenda o que eu vou dizer. Você está enfermo? Coloque a mão sobre a enfermidade. Eu não vou dizer que é a sua enfermidade. Nenhuma enfermidade é nossa. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre a enfermidade. Coloque a sua mão sobre a enfermidade. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda enfermidade. Da planta dos pés ao alto da cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba saúde agora. Receba a libertação agora. Receba a libertação de todo medo, de todo pânico agora, em nome de Jesus. Sai agora todo medo. Sai agora todo mal. Sai agora da planta dos pés ao alto da cabeça. Tem pessoas que está arrepiando agora. Tem pessoas que está arrepiando agora, está sentindo agora, todo mal agora saindo, ó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai! Sai e não volte mais. Não volte mais. Em nome de Jesus. Receba a libertação agora. Da planta dos pés ao alto da cabeça agora. Em nome de Jesus. Sai. Todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode testemunhar que Deus te visitou agora aí. Se você quiser testemunhar aqui, ó. Se você quiser testemunhar, Deus te curou agora em nome de Jesus. Deus te visitou agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O mesmo Deus que fez o milagre para a nação de Israel passar a seco, para que o nome dele fosse glorificado, Deus permitiu você chegar até este momento, no beco sem saída. Você olhar para você e não ver situação para mudar. Eu quero lhe dizer uma coisa. Isso daí é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele está te visitando agora. Ele está visitando você aí agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de... Receba a cura. Receba o milagre. Receba a transformação de Deus. Tem pessoas em nome do Senhor que está sendo visitada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Está sendo visitada pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você que foi convidado a assistir esse culto e participar desse culto. Alguém convidou você para participar desse culto. Foi compartilhado por alguém que te convidou. Eu quero em nome do Senhor Jesus dizer que Deus tem obra na sua vida. E Deus tem um propósito de salvação na sua vida. E neste momento eu quero lhe convidar, se você aceitar o propósito de Jesus para a sua vida, Ele quer poupar a sua alma, Ele quer te livrar do mal. Você pode estar no deserto e passar pelo deserto, mas você não está sozinho, não está sozinha. Tem coluna de fogo, tem nuvem, tem coisas espirituais que vai estar visitando você, guardando você. Você não vai estar sozinho. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você quer se entregar ao Senhor Jesus? Se você está me ouvindo e me assistindo e entendendo, eu quero que você, em nome de Jesus, compreenda. Deus quer caminhar com você. Deus quer caminhar com você. E se você aceitar o propósito de salvação, entregando seus caminhos a Deus, entenda, vai ter momentos que Deus vai te colocar num beco sem saída, mas não é para te matar, é para que o nome dele seja glorificado na sua vida e todos vejam a sua vida e glorifiquem a Deus. Nós estamos glorificando a Deus por um fato que aconteceu há milênios de anos atrás, centenas de anos atrás. Estamos glorificando a Deus por esse momento. E eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda: Deus existe, Deus é grande, Deus tem poder, Ele quer visitar você aí, quer guardar você, quer livrar você, quer cumprir um propósito de salvação na sua vida, na sua casa. E se você quiser entregar a sua vida para esse Deus, cumprir o propósito na sua vida, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração em nome de Jesus. Repita: Senhor Deus, nessa noite, eu me entrego ao Senhor. Eu aceito a Cristo Jesus como Senhor. Não somente dizer que aceito, mas creio no propósito de salvação, que Ele morreu por mim,
para me dar salvação. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida para que nunca seja apagado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa entrega a sua vida ao Senhor. Da mesma maneira que o Senhor, ó Deus, recebeu a minha vida naquele grande dia, Senhor, aonde eu entendi o propósito da salvação e me entreguei ao Senhor. Eu lhe peço a Deus, em nome de Jesus, cuida desta pessoa, livra esta pessoa, Senhor. Visita esta pessoa de todo este mal, Senhor, e que teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Várias pessoas estão aqui assistindo. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus derrame de ricas bênçãos sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar orando ao Senhor, pedindo para que Ele guarde a nossa nação. E nessa oração final, nós vamos orar pela nossa nação. Eu quero conclamar a vocês orarem comigo. Eu quero conclamar a vocês a estar orando comigo, neste momento pela nossa nação. Feche seus olhos, nós vamos orar e encerrar. Amém? Coloque o Brasil nas suas orações. Coloque a nossa nação nas suas orações. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, pedindo ao Senhor, da mesma maneira, ó Deus, que o Senhor fez com a tua nação, tirando do Egito, em direção à terra prometida. O Senhor, ó Deus, encaminhou teus filhos, meu Pai, para o deserto, não para matá-los, mas para glorificar o teu nome na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha sobre cada vida, cada família que ora comigo. Este mal, Senhor, que nós estamos vendo, que parece um beco sem saída, aonde muitas nações foram afetadas. Eu posso lhe dizer, Senhor, a Europa que deixou o Senhor. A mortandade maior, Pai querido, que nós estamos observando, meu Pai, é na Europa, aonde deixou o Senhor. Aonde as igrejas, Pai querido, estão sendo vendidas para construir cassinos. Ó Deus, estas nações que abandonaram ao Senhor, meu Pai, como eu ouvindo, Pai querido, da boca de alguns espanhóis, como me entristecia, Senhor. Como me entristecia ouvi-los, Pai querido, falando do Senhor. Quantos nomes feios, Pai, eles diziam a respeito do Senhor. Por isso, Deus, que o mal veio na Europa, Senhor. A Europa abandonou o Senhor. Mas eu creio, meu Pai, que todo este mal que sobreveio à Europa, Pai, veio para subjugá-los, meu Deus. Veio para mostrar a eles, meu Pai, que o único caminho é o Senhor. Que não importa o dinheiro, a posição social, mas tem que ser o Senhor a primazia da nossa vida. E o Senhor, ó Deus, mostrou, Pai, para nós tudo isso. A América, Senhor, que por certa feita confiou no seu braço, que confiou na sua força bélica, Senhor, também se curva diante do Senhor neste momento. E assim bem como todas as outras nações, Pai, que neste momento, Senhor, estão sendo afetadas pelo mal. Visita, Senhor, as nações. Visita o Brasil, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, meu Pai. Senhor, eu creio, meu Deus, que todo este mal que nós estamos vendo e tudo aquilo que ainda está por vir, Senhor, Deus, guarda a nossa fé, guarda o nosso ânimo, não nos deixe desfalecer, Senhor, mas que nós possamos estar, ó Pai querido, no temor do Teu nome, assim como a sua nação, Pai, a nação de Israel no caminho do deserto, o Senhor levou eles a Piairote, beco sem saída, do lado Migdol, montanhas, do outro lado, Senhor, entidades espirituais do mal, Baal, Zefon, diante deles o mar, atrás Faraó, um beco sem saída, meu Pai. Senhor, o Senhor levou a sua nação, meu Pai, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a abrir este mar, Senhor. Ajuda-nos a abrir este mar que está de frente de nós, Pai. A este mal, Senhor, que tem vindo assolar as pessoas. Ao medo, Senhor, ao mal, ao pânico, Senhor, que estamos vivendo, Senhor, que a mídia suja, Senhor, coloca diante dos olhos de Teus filhos.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança está em Ti. Em Ti nós confiamos e esperamos, Pai. Muitas vezes não entendemos, Deus, por certos caminhos que somos levados, mas nós aceitamos e glorificamos o Teu nome. E levantamos um grande clamor, Senhor, para que o Senhor nos dê direção, para que o Senhor, Deus, retire todo o mal. Nós não queremos 40 anos num deserto como este, Pai. Nós não queremos passar 40 anos, nós queremos passar nem menos de 40 dias, como esta quarentena, Senhor. Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, ajude-nos, Pai, a passar esta quarentena no deserto, mas chegar a uma terra segura, Senhor. Há momento de revelação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fique conosco. Abençoe, nos guarde, livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.